Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, é vão. Mantenha a sua vida aberta, agora feche os seus olhos, fale com o Senhor, peça a Ele e fale ao seu coração nessa noite, trazendo graça sobre a sua vida e te sustentando. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua casa, por mais uma noite especial que o Senhor marcou este encontro conosco nessa noite, para o Senhor certamente nos fortalecer e revelar a tua vontade para com as nossas vidas. Entendemos, ó Pai, e ó Deus, que esta oportunidade é propícia para nós nos submetermos também ao crivo da tua palavra, entendendo que ela é viva e eficaz, que ela é o nosso manual de fé e prática. Então, ó Deus, vem falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa preencher todo o nosso ser e que haja, ó Deus, ó Pai, quebrantamento, que haja edificação, que haja conhecimento que liberta, que transforma e que nos leva para perto de ti. Assim nós queremos te agradecer, gratos por tudo, por esta oportunidade, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. E eu queria nesse momento, meus amados, refletir com toda a igreja na seguinte temática: combata o desânimo, trabalhando para o Senhor. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Combata o desânimo, trabalhando para o Senhor. Eu creio, meus amados irmãos, que os irmãos irão concordar comigo, como nota introdutória, eu queria refletir com os irmãos que durante toda a vida cristã, durante toda a nossa vida, nós iremos passar por várias crises de desânimo. Essas crises de desânimo, elas fazem parte da nossa vida enquanto cristãos. E elas, por toda a nossa vida, por toda a nossa jornada, por toda a nossa peregrinação, elas estarão presentes nas nossas vidas. Essas crises de desânimo, e elas, por volta e meia, elas vão tentar nos parar, elas vão tentar nos paralisar, a fim de que paremos de trabalhar para o Senhor. A crise do desânimo, muitas vezes chamada culpa do pecado, a crise do desânimo, chamada a falta de perdão, a crise do desânimo, chamada de frieza espiritual. Muitos têm deixado de estarem na igreja congregando pelo simples fato de o irmão ter ofendido, pelo simples fato de ter determinado irmão decepcionado ou frustrado determinada pessoa ou irmão. A gente sabe que muitas são as estratégias do inimigo das nossas almas para nos paralisar. Muitas vezes esse desânimo vem da nossa própria carne, por causa dos pecados que nós cometemos. E esse desânimo também, ele é ocasionado pelas pressões do mundo sobre as nossas vidas, causando apatia, causando paralisação na nossa vida espiritual. Satanás, meus irmãos, o diabo, a antiga serpente, ele sabe disso. Ele conhece os nossos pontos fracos e ele vai se utilizar das nossas crises de desânimo para dizer para nós: pare hoje. Ele quer que nós paremos, ele quer que nós desistamos, ele quer que nós muitas vezes deixemos a Deus, deixemos a comunidade da
Pois o hino da vitória do cristão, ensinado pelo apóstolo Paulo, está lá em Romanos capítulo 8. O hino da vitória do cristão está lá em Romanos no capítulo 8, o versículo 31. É o hino evocado por Paulo, cantado por Paulo, e vamos ler todos juntos. Vamos lá, vou ler aqui na minha versão, na atualizada, Romanos capítulo 8, versículo 31. Você leia na sua versão, vamos todos ler todos juntos, vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto, ele nos encoraja e nos dá o entendimento que quem está conosco é Deus, e Ele é maior do que Satanás, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que o mundo, Ele é maior do que a nossa carne. Esse Deus é poderoso, e esse Deus, Ele requer em nós toda prontidão, toda disposição para servi-lo, independentemente da situação e da circunstância que nós estamos vivendo. O texto que nós lemos inicialmente, ele está dentro do contexto, né? Se nós observarmos aí, 1 aos Coríntios, observaremos, voltemos para o texto, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a parte final dos versos 50 a 58, nós temos aí um trecho, um parágrafo, que Paulo ele vai estar ensinando acerca da ressurreição dos mortos no último dia. Porém, meus irmãos, até lá, até recebermos um corpo glorificado, igualzinho de Jesus, porque o irmão Cícero um dia receberá um corpo semelhante de Jesus. O irmão Djalma um dia receberá um corpo semelhante de Jesus. A irmã Lúcia um dia receberá um corpo igualzinho ao de Jesus. Um dia nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Mas até lá, meus irmãos, até lá nós recebermos esse corpo glorificado, igualzinho de Jesus, nós devemos lutar o bom combate da fé. E como, pastor, eu vou lutar o bom combate da fé? Eu quero te dizer, trabalhando para o Senhor. Trabalhando para o Senhor. No novo céus e na nova terra, nós seremos chamados, eu quero te dizer, o templo glorioso do Senhor, o santuário do Senhor. Vamos ver isso. Abram comigo Apocalipse capítulo 21, o versículo 22. Eu quero te dizer que lá não vai ter o templo da presbiteriana, lá não vai ter o templo do Betel, lá não vai ter o templo da Assembleia de Deus, da Batista, lá vai ter o templo chamado Santuário do Senhor. E quem vai ser o Santuário do Senhor? E quem vai habitar com o Senhor? Vamos observar que Apocalipse no capítulo 21, no verso 22, vai nos dizer o seguinte, que a Bíblia é comigo bem forte, vamos lá? Nela, aonde? Em Jerusalém, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro, e o Cordeiro, melhor dizendo. Então, o templo do santuário será nós, a igreja de Deus Altíssimo. Nós seremos o santuário onde o Senhor irá habitar, onde Ele já habita hoje de maneira parcial, e nós habitaremos com o Senhor, ou melhor dizendo, Ele habitará conosco de maneira plena, de maneira inteira e completa nos novos céus e na nova terra. Lá nós seremos certamente também impulsionados, encorajados a servir, a trabalhar. Não termina nosso trabalho aqui na terra, mas também se dará muito trabalho, muita labuta nos novos céus e na nova terra, na nova Jerusalém. Mas nós observamos ainda nesse texto que, embora sabendo que um dia tudo isso vai passar, eu quero te dizer, tudo isso que você está vivendo vai passar. Todas as coisas aqui desta terra irão passar, meus irmãos. Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar pó algum, tudo vai passar. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, tudo vai passar.
das palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, no verso 19 e 21. Ele quer que nós, o apóstolo Mateus, possamos refletir nas palavras de Jesus diante dessa notícia que eu acabei de dar, que tudo vai passar. Então, Jesus aqui, ele é bem enfático em dizer: não acumuleis para vós outros tesouros, aonde? Sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu coração, o tesouro do teu coração está onde? Tem que estar onde? Em Deus. É o tesouro do teu coração, como foi cantado aqui, que o nosso tesouro esteja em ti, Senhor, e o nosso tesouro esteja fazer a tua vontade, Senhor, como foi louvado nessa noite, meus amados irmãos. Nós ajuntaremos tesouro no céu, como? Trabalhando para o Senhor, envolvidos, se envolva mais no anúncio do Evangelho de Cristo, ganhando almas para Jesus, fazendo discípulos para Jesus, sendo bons servos, mordomos fiéis, enquanto aos dízimos e ofertas, generosos, não esquecendo os mandamentos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus capítulo 23, verso 23. E um dia haveremos de prestar contas, meus amados irmãos, ao Senhor, do ministério que Ele entregou a cada um de nós, que possamos ser encontrados no Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, abram aí 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Senhor, possamos encontrar 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Quem abriu, ler comigo, por favor. Ora, além disso, do que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado como fiel. E quando ele voltar, está breve a sua volta, no dia do Senhor, que nós possamos encontrar fiéis. No dia do Senhor, ninguém será comparado a ninguém, sabia? No dia do Senhor, ninguém será comparado a ninguém. Entendemos que em tempos, meus amados, comparações elas sempre existirão, porém serão sempre o quê? Injustas. O pastor, por exemplo, fulano de tal naquela época, quem aqui já ouviu isso? Era um pastorzão, era um homem muito espiritual, um homem que ganhava muitas almas para Jesus. Pessoas, elas comparam os pastores, antigos pastores de 20, 30 anos para cá. É natural que as pessoas tenham que comparar com os pastores como eu, né? Que tenho 6 anos de ministério. Algumas comparações que eu já escutei. E o pastor, né, eu me vejo diante, muitas vezes, desse desafio pastoral dos anos atrás. E me vejo como eu estou hoje. E eu me sinto, meus irmãos, eu me sinto como algumas pessoas já chegaram a mim e me disseram: Pastor João, você é um pastorzinho, pastor João. Você é muito novo, você é muito jovem, você tem muita coisa ainda para viver, você tem muitas experiências de ministério ainda para vivenciar. Muitas pessoas já me chegaram e disseram isso. E eu peço ao Senhor que eu seja encontrado como um dispenseiro fiel. Que eu seja encontrado naquele dia que o Senhor colocará em mim como um dispenseiro fiel. É isso que a Bíblia, Paulo, ele nos impulsiona a pensarmos em nós mesmos, a buscarmos sermos esses dispenseiros fiéis e fazendo sempre a autoanálise, o autoexame, porque todos os dias pecamos, todos os dias, de alguma maneira, não estamos diante do ideal de Deus para nossas vidas. Muitas vezes deixamos a desejar em muitas coisas da nossa vida. Então é necessário o autoexame sempre, estarmos sempre buscando o aperfeiçoamento cristão,
buscando a sermos perfeitos, mesmo entendendo que aqui nesta terra nós não seremos perfeitos, mas buscarmos sermos perfeitos, sermos homens e mulheres valorosos diante de Deus e diante das pessoas. Irmãos, eu queria refletir com os amados hoje nas 3 palavras de encorajamento que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele encorajou a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, pelos quais iremos combater. Eu queria refletir com os irmãos em 3 palavras, que aqui Paulo vai encorajar a igreja de Corinto, para que nós também possamos combater o quê? O desânimo que estamos vivendo hoje. Meus irmãos, esse ano eu já me encontrei alguns tempos desanimado. E eu creio que os irmãos também, em alguns tempos, hoje mesmo se encontram assim, desanimados, cabisbaixos, tristes. Nós vamos passar momentos de crise, meus irmãos. Deus, Ele não nos prometeu estarmos imunes ao desânimo. Porque Ele vai falar em João capítulo 16, verso 33: no mundo passareis por águas fontes, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu queria brevemente refletir com os irmãos nessas 3 palavras que Paulo vai apresentar a nós hoje, para nós combatermos o desânimo. E a primeira palavra é firmeza na obra do Senhor. A segunda palavra é constante na obra do Senhor. A terceira e última palavra, abundante na obra do Senhor. Então vamos lá, vamos à primeira palavra. A primeira palavra é firmeza na obra do Senhor. Paulo, no verso 52, ele encorajou os cristãos da sua época a fim de viver de maneira o quê? Digna do Evangelho, sendo firmes no trabalho do Senhor. Quem dos irmãos aqui vai trabalhar amanhã? Quem dos irmãos aqui vai trabalhar amanhã? Eu estarei trabalhando amanhã. Irmãos, alguns de vocês trabalham com carteira assinada, não é verdade? Outros não. Outros têm contrato com o Estado, como é o meu caso. Outros de maneira autônoma, como meio microempreendedor individual. No entanto, faça sol, faça chuva, nós temos que trabalhar amanhã, sim ou não? Sim, nós temos que trabalhar amanhã. Nós temos um compromisso de trabalho, nós temos que ir. Não podemos nos esconder, senão seremos o quê? Demitidos de nosso emprego. Se acordarmos desanimados às vezes, logo deixamos de lado esse desânimo e partimos para cima. Partimos para cima para que nós possamos sobreviver e ter que pagar as nossas contas mensalmente, meus amados irmãos. É assim, o compromisso com o nosso trabalho, com aquela atribuição que a gente tem, com aquela tarefa ou aquela missão para nós desempenharmos. E é isso mesmo também que Paulo está dizendo aqui, consoante, não o trabalho de maneira secular, mas consoante o trabalho para o Senhor. A firmeza que nós devemos ter no trabalho do Senhor, dizendo no verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, meus amados irmãos. Em outras palavras, Paulo, concluindo a sua linha de raciocínio, ele concluindo esse assunto, ele disse a eles: sejam fortes. Eu quero encorajar você hoje a ser forte, a ter coragem. Tenham coragem, meus irmãos. Essa luta vai passar, essa situação terá um fim e você continuará trabalhando para o Senhor, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te levantou aqui na cidade de Serrita, para ser um bom dispenseiro da sua palavra. Deus não nos chamou para sermos meros espectadores e estarmos sentados aqui no banco
de desânimo, porque há trabalho para você em tempo de desânimo. Portanto, seja forte, tenha coragem. Deus vai adiante de você, meu irmão, e Ele vai te dar disposição de mente, de coração, disposição de espírito, porque Ele é quem quebranta o nosso espírito, Ele é quem lança no nosso espírito ânimo. Foi assim com os homens do Antigo Testamento, foi assim com os homens e as mulheres do Novo Testamento, e é assim conosco. Irmãos, todos nós aqui, meus irmãos, todos nós aqui somos substituíveis. Todos nós aqui somos substituíveis. Somente Jesus, eu quero dizer, Ele é insubstituível. Somente Jesus. Grave isso na sua mente, grave isso no seu coração. Logo, meus irmãos, trabalhar para o Senhor é um privilégio. Repita comigo: trabalhar para o Senhor é um privilégio. Meus amados, do contrário, se nós não quisermos trabalhar para o Senhor, eu quero dizer, tem que queira trabalhar para o Senhor. Deus escolhe outro, pois o trabalho do Senhor não pode parar, e Ele não vai parar, meus irmãos. Deus, Ele continua trabalhando. Deus continua insistindo com seus servos. Trabalhem, eu estou dando a vocês saúde, estou dando a vocês a graça de hoje para vocês trabalharem. Trabalhem para mim, busquem trabalhar no meu reino, porque é privilégio servir ao Senhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena servir ao Senhor. Eu quero dizer, no Evangelho, abram aí, o Evangelho de João, capítulo 5, o verso 17. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Certa vez Jesus, sendo perseguido pelos judeus, porque ele tinha curado na oportunidade do paralítico de Betesda, no sábado, quando diante da lei não era lícito fazer coisa alguma, o que é que Jesus disse aí? Capítulo 5, versículo 17, quem achou ler comigo? Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A Santíssima Trindade, ela não para, momentos, tempo algum, eles são atemporais. Nós estamos debaixo de um tempo cronometrado por 24 horas. Nós temos uma agenda, nós temos um relógio, mas a Santíssima Trindade, ela trabalha, ela continua trabalhando, e ela vai continuamente no futuro estar envolvida no trabalho. E todo filho de Deus, ele ama trabalhar. Toda filha de Deus, ela ama trabalhar para o Senhor. Você ama trabalhar para o Senhor? Reflita nisso, pensa no seu coração. Senhor, eu tenho trabalhado para ti. Senhor, eu tenho deixado a desejar aquilo. Eu tenho feito tão pouco na tua casa, tenho expressado tão pouco aquilo que eu poderia dar mais, aquilo que eu poderia me esforçar mais para dar. Sempre, meus irmãos, o servo, sofredor, Jesus, ele nos ensina que nós, diante da missão, nós somos incapazes. A incapacidade de tomar o nosso coração, mas esse é o sentimento. Esse sentimento que o Senhor coloca em nós através do Espírito Santo é um sentimento que cada um de nós vamos carregar na nossa vida, mas esse sentimento ele não paralisa, não, pelo contrário, ele nos impulsiona a darmos o melhor para Deus, a pedirmos a Deus a sua capacitação para Ele derramar os melhores dons sobre as nossas vidas, para nos dar habilidade, adestrar as nossas mãos, para que nós possamos usufruir da presença do Senhor e pessoas sejam alcançadas por nossas vidas, pelo nosso testemunho. O que aconteceu com Moisés? Moisés, ele viveu para sempre? Não viveu para sempre. Moisés, conhecidamente como libertador da aliança, homem usado por Deus, que tinha as suas debilidades, que tinha as suas fragilidades, certamente, ele morreu. Quem deu continuidade à obra do Senhor na vida de Moisés? Deus animou quem para continuar com o seu trabalho? A Josué, filho de
31. Vamos ver a palavra de fortalecimento na vida de Josué, texto conhecido da igreja, Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus dá uma palavra para seu servo. Não é hora de parar, Josué. Você vai dar continuidade. Você foi servo de Moisés. Você foi instruído por Moisés. E eu estarei contigo. Qual foi a palavra do Senhor Deus para Josué? Quem abriu, leia comigo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele fala isso para você hoje. Você que está desanimado, você que está cabisbaixo. Ser forte, meu irmão. Ser corajoso. O Senhor tem muito ainda a realizar por intermédio da tua vida. Não está nada perdido. Amém, igreja? Amém. Irmãos, venceremos o desânimo. Quer dizer, trabalhando para o Senhor, sendo corajosos. No céu, eu quero dizer, no céu não vai ter gente preguiçosa, meus irmãos. O céu não é lugar de gente preguiçoso, meus amados irmãos. Não. O reino de Deus não vai ter gente assim. Não herdarão o reino dos céus os preguiçosos. Sabe o que eu digo isso, meus irmãos? Não. É a Bíblia que diz. A gente vê isso na parábola, né, dos talentos, não é verdade? Jesus ele confrontando aqueles servos que, vindo o Senhor, achou eles deixando a desejar, sendo servos inúteis, preguiçosos, servos inúteis nas palavras de Jesus, né? Na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versos 28 a 30. Pelo contrário, gente corajosa, bem como também a segunda palavra é constante na palavra do Senhor. Pastor Jeremias Pereira ele gosta muito dessa palavra, né? Constância, né? Ele, vez por outra, ele cumprimenta os irmãos lá na igreja dele, dizendo gente boa, ser constante, né? Ele encoraja os irmãos dessa forma, né? As suas ovelhas. Eu lembrei agora, refletindo nessa palavra, eu lembrei do pastor Jeremias Pereira. Então, nós devemos ser o quê? Firmes, mas também constantes. São palavras que têm sinônimos para ter um significado semelhante, mas que expressam algo distinto. Paulo aqui, ele diz, portanto, meus amados irmãos, voltemos para o texto, ser firmes e também constantes. Na versão árabe, né, diz, sejam inabaláveis. Esta aqui na minha versão árabe, porque não se abalam com nada. Existem irmãos que não se abalam com nada, nós nos abalamos, não é verdade? Mas aqui essa constância, essa firmeza vem de quem? Do Pai das Luzes, vem do Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele que nos dá firmeza, é Ele que nos faz constantes na obra do Senhor. Eu gosto muito também da definição do dicionário, né, bíblico, de Strong, que a palavra grega traduzida, né, como constância no Novo Testamento significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança, sendo a característica da pessoa que não se desvia do propósito e de sua lealdade, fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e dos maiores sofrimentos. Segundo a definição deste dicionário. E Paulo, meus irmãos, eu creio que ele imprime no coração daqueles irmãos que eles deveriam continuar perseverantes frente às adversidades de suas vidas, sendo crentes constantes. Irmãos, o que dá substância e força ao crente, o que faz o crente constante, eu quero dizer, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos faz sermos crentes constantes nele. Vamos abrir em Esdras, abram lá em Esdras.
capítulo 5 de Esdras. Capítulo 5 de Esdras, prestem atenção, meus amados, versos 2. Qual o contexto aqui dessa passagem? Nós estamos diante da construção do templo. Deus, ele enviou a sua palavra através dos seus profetas, a fim de quê? A fim de que eles pudessem o quê? Encorajar os seus servos. E ele nos encoraja dizendo o quê? Dizendo o quê, meus amados? Verso 1 e verso 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Meus amados irmãos, Deus, ele por intermédio da sua santa palavra, por intermédio dos seus santos profetas, Ageu e Zacarias, ele encorajou o povo na construção do templo. Eles foram com certeza conduzidos pelo Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e o povo, Deus enviou a palavra àquele povo, e eles se encorajaram mutuamente e construíram, meus irmãos, e construíram o templo novamente. E é isso que acontece conosco. Deus, ele envia a sua santa palavra todos os dias. Nós temos o maná de Deus nas nossas mãos. Todos os dias nós podemos nos alimentar deste maná. Todos os dias nós podemos estudar, nós podemos ler a palavra do Senhor. Nisso nós seremos constantes. Crente que não lê, crente que não estuda a Bíblia, não será constante, ou terá pouca constância. Vê qualquer coisa, vê qualquer adversidade, a adversidade arrasta como pode, meus irmãos. E só Deus para socorrer esse crente, se não tiver apegado à palavra, se não tiver fundamentado na palavra. Isso é muito sério, meus irmãos. Infelizmente, muitos deixam para ler a Bíblia só no edifício, só no ajuntamento. Não, a Bíblia é para que nós meditemos nela, de dia e de noite, em casa, separando um tempo para orar e para ler a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos dê essa disciplina para que nós possamos todos os dias reservar esse tempo de qualidade. E nós não estaremos perdendo tempo, nós estaremos ganhando tempo, meus amados. Dando tempo com o Senhor, tendo tempo de qualidade com o Senhor. Irmãos, o crente que lê e estuda a palavra de Deus, ele será constante, pois o Senhor lhe ajudará em todo o seu trabalho. O nosso trabalho no Senhor, ele tem um alvo, através das coisas materiais que o Senhor nos permite possuir aqui na terra. A nossa igreja, a igreja do Betel brasileira aqui em Sergipe, há mais de 40 anos, ela tem propagado o Evangelho através desse templo local, através dos crentes. E nós, o Senhor nos permite possuir, ter, por exemplo, esses ar-condicionados, aonde nós sentamos, o computador, onde a gente está colocando os slides, para estarmos louvando. Tudo isso aqui, eu quero te dizer, tudo isso aqui, o Senhor nos permite ter, os bens materiais que o Senhor nos permite ter, meus amados. Não é para que nós possamos nos apegar a eles. Então, eu quero dizer, tudo isso aqui vai passar, meus amados. Tudo isso aqui um dia vai passar. Mas a alma que você evangelizou e que Deus conquistou aquele coração e persuadiu aquela alma para servir a Ele, meus irmãos, isso tem um peso de glória incalculável, meus amados. Uma vida que professa o nome de Jesus, que se arrepende dos seus pecados. Esse é o tesouro que você tem que buscar. Esse é o tesouro que você tem que angariar através do seu trabalho secular, evangelizando vidas. Independentemente do que você está fazendo, envolvido no trabalho, nos
porque a Bíblia ela diz que ela habita em corações. O Espírito Santo agora, ele age de maneira contínua, ele habita em corações. Ele não habita mais em templos e edifícios construídos por mãos humanas, mas ele santifica você, ele santifica a minha vida. E o Espírito Santo, de maneira contínua, ele nos impulsiona a trabalhar para o Senhor, a ganharmos o maior número de almas para o Senhor, a fim de que vidas alcancem a salvação no Senhor. Tudo isso aqui vai passar, já falei, meus irmãos. Somente a palavra do Senhor, ela permanecerá. Somente a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém, meus amados. Então vamos recapitular. Qual foi a primeira palavra que Paulo utilizou para encorajar aqueles irmãos a trabalharem no Senhor? Vamos lá? A firmeza. A segunda, a constância. Serem firmes, sejam constantes. A terceira e última palavra, abundante na obra do Senhor. O verso 58 ainda, a parte final. Vamos ler todo o verso na íntegra, né? O verso 58, vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, meu amado irmão, minha amada irmã. Firmeza, constância e sempre abundantes na palavra do Senhor. Irmãos, certamente isso não é difícil, a gente ser sempre abundante na obra do Senhor. Certamente, como é difícil, né? A gente ser abundante sempre, mas a Bíblia pede aqui que a gente seja o quê? Sempre abundante na obra do Senhor. Tem dias, né, que a gente não quer nem levantar da cama, não é verdade, não é dito? Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia que os dias, né, especialmente agora que a gente está passando por um período chuvoso, né? Aqui em Serrinho, não é isso, irmão Cícero? Teve um frio, né? Que a gente, se pudesse, nem levantaria da cama. Teve um nublado, chuvoso. É uma luta, né? Para a gente, muitas vezes, buscar trabalhar e trabalhar pela manhã, né? Não é assim, mas, meus amados irmãos, na obra do Senhor também é assim. Tem dia que, por exemplo, eu subo aqui, meus irmãos, para pregar, só pela graça de Deus eu me encontro. Só pela graça de Deus eu me encontro aqui para pregar. Tem dias que é muito turbulento, muita pressão das coisas que estão ao meu entorno. Muitas vezes é um problema familiar que chega, muitas vezes é uma situação com o irmão que a gente quer resolver de imediato, mas não vai resolver de imediato, tem que ter paciência, não é verdade? Tem que orar mais, tem que, se possível, até jejuar, passar um tempo de consagração, orando pelo irmão, orando pela irmã. É assim, meus irmãos, é assim com todos nós. Não é fácil estarmos na linha de frente pregando o Evangelho de Cristo, mas eu quero dizer, glorioso, é um privilégio estar aqui. E Deus, Ele me chamou, Ele te chamou para ser abundante na pregação do Evangelho. Quem quer ser abundante na pregação do Evangelho? Busque isso, busque a oportunidade para pregar, busque a oportunidade para falar de Jesus. Muitas vezes Deus não proporciona a oportunidade, então ore mais para Ele dar a oportunidade para pessoas que poder, você chegar a pessoas e pessoas ter abertura para você comunicar as boas novas de salvação. Em João, capítulo 10, vejam aí, abram aí, João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, vai nos dizer o seguinte. João 10, verso 10. João 10. Eu creio que, deixa eu explicar aqui, meus irmãos, não é essa o texto, né, não é esse versículo. Eu irei aqui
citação do verso, mas Jesus disse em João, acho que é no capítulo 10, em algum verso, né, no capítulo 10, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham como? E a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, esse texto, em outras palavras, 10, a parte B. Isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso mesmo, é o verso 10 da parte B. Então, esse texto aqui, o que é que Jesus está querendo que nós reflitamos? Esse texto aqui, meus irmãos, em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele veio para nos dar plenitude de alegria e dar força para a nossa mente, para o nosso corpo e para a nossa alma. Deus, em Jesus, Ele é que nos fortalece, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá alegria. Ou seja, sempre entusiasmado, fervoroso no Espírito Santo, ou seja, fogo no coração e luz na mente, para com o propósito, meus amados, para alimentar e edificar o rebanho do Senhor, para evangelizar e proclamar salvação aos homens perdidos. Até quando? Até que Jesus Ele venha. Entendendo o que diz o apóstolo Paulo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho ele não é vão. Irmãos, nada que fazemos em prol do reino de Deus é inútil e sem valor. Portanto, trabalhemos com intensidade, com amor, com paixão, na expansão do reino dos céus, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé que dizemos ter na ressurreição dos mortos. Amém, igreja? Amém. E para concluir, algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Irmãos, nós sabemos que não é vão o nosso trabalho para o Senhor, frente da vida. Não é vão, meu amado, minha amada, pois seremos recompensados nessa vida e muito mais na vida vindoura, meus amados. Deus promete ainda mais bênçãos na vida vindoura. Aqueles que gozam com Cristo nessa vida e que gozarão da presença de Cristo na vida vindoura. Sabemos também que naquele dia uns serão ressuscitados para a vida e salvação da alma, porém outros serão ressuscitados para a condenação e perdição da alma. João capítulo 5, verso 29. Nós não estamos aqui, eu quero dizer, meus amados, nós não estamos aqui de brincadeira. Vou repetir, nós não estamos aqui de brincadeira. Evangelho é coisa séria. Enquanto estivermos buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, o Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em me abençoar em todas as áreas, meus irmãos. Em todas as áreas da nossa vida, Ele irá nos abençoar quando nós temos e damos a Ele o primeiro lugar, a primazia das nossas vidas a Ele. Amém, irmãos? Amém. Deus te ajude, Deus me ajude a trabalhar para o Senhor, mesmo diante do desânimo,